Oi pessoal, tudo bom? Vamos trabalhar? Nesse vídeo eu vou seguir falando um pouco sobre a importância da didática e mais especificamente falar sobre a importância da didática como formação de um pensamento crítico, né? Mas antes de entrar no tema, eu quero pedir de novo para que quem está gostando divulgue esse trabalho, né? Se inscreva na minha página, comente aqui embaixo sobre temas sobre os quais vocês gostariam de ouvir, porque tem sido muito estimulante também, enfim, essa conversa com algumas pessoas que já começam a interagir comigo. E também eu estou com um grupo no WhatsApp discutindo temas de didática, então eu peço para que quem tiver interesse me procure lá no Facebook e mande o número em inbox, ou então comenta aqui embaixo com o número se você se sentir à vontade, que eu acrescento vocês lá, a gente pode discutir um pouco mais, acho que estou ficando resfriado aqui, mas enfim, a gente pode discutir mais esses temas de forma mais próxima, né? E também é importante para eu perceber um pouco qual é o interesse, né, que os professores e professoras têm, em que temas, né? Então vocês estão interessados para eu poder, enfim, estudar também e eventualmente abordar aqui, né? Mas vou falar um pouco dessa ideia, então, de formação de um pensamento crítico. Claro, vou falar relacionado à minha área, né, especificamente. No direito, a partir dos escritos do Paulo Freire, vou seguir um pouco o que ele fala. Quer dizer, claro, não tenho a pretensão de entender de Paulo Freire, né? Eu estou lendo, estou estudando, né? Estou colocando em prática algumas coisas já faz um tempo, né? Não sou especialista nisso, mas ele diz alguma coisa como que formar o pensamento crítico significa você ser capaz de desnaturalizar o lugar onde você está, né? E isso tem uma dimensão epistemológica, né? Eu não gosto desse termo porque eu sou hegeliano, mas enfim, né? Ele diz que a gente tem que tirar as pessoas, ele está falando da educação popular também, mas acho que isso vale para qualquer pessoa, tem que tirar as pessoas de um estado de curiosidade natural, que todo mundo tem, de saber como as coisas devem ser, e elevar essa pessoa a essa posição de curiosidade epistemológica, né? E isso implica na capacidade que essa pessoa tenha de desnaturalizar o lugar onde ela está e o contexto onde ela está. Quer dizer, por que ela está ali e não está em outro lugar, né? E será que ela poderia mudar? Será que ela poderia estar em outra posição, né? Isso colocado de maneira abstrata fica um pouco difícil da gente compreender. Desculpa. Mas, numa atividade prática que eu fiz, né, ainda retomando o exemplo do vídeo passado, né, ensinando o direito do trabalho, isso ficou bastante claro para mim, quer dizer, a possibilidade de se fazer esse tipo de atividade, de se promover essa desnaturalização, né? Então, deixa eu contar um pouco de novo, quer dizer, a ideia era o seguinte: eu estava ensinando direito do trabalho para pessoas, filhas de pessoas ricas, basicamente gente que tinha experiência com, enfim, jovens, né, que não tinham ainda muita experiência de vida, mas tinham experiência basicamente no contexto de pais empresários, pais donos de empresa, pais advogados ricos ou executivos ricos, né, era esse o contexto. E o meu papel ali era apresentar o direito do trabalho para eles e para elas, né? E uma das ideias centrais do direito do trabalho, talvez a ideia central, é que numa sociedade desigual, né, a vontade não é livre, né? Ela não consegue ser livre, porque você está premido, né? Você está, digamos assim, sob a pressão de determinados fatores. Por exemplo, a necessidade material, por exemplo, a necessidade de trabalhar, né? Ou a necessidade, enfim, de, né, vender o seu corpo literalmente, porque você coloca o seu corpo à disposição do trabalhador, né? O contrato do empregador. O contrato de trabalho tem isso, né? Não é um contrato em que eu compre alguma coisa, sei lá, eu compro um livro e recebo em troca dinheiro, né? Eu compro comida e recebo em troca dinheiro. Não, nesse caso você se coloca à disposição de corpo e alma, né? O empregador às vezes suga a nossa alma, né? Em certas empresas, enfim, em certas circunstâncias. Não é meu caso aqui, não estou reclamando do meu empregador, que é muito bom no contexto brasileiro, né? Ele, enfim, é muito bom, mas de qualquer maneira a gente tem essa circunstância, quer dizer, eu tenho que estar presente no local, eu tenho que estar, né, sob
à disposição daquela pessoa fisicamente, e tenho que fazer xixi naquele ambiente, tenho que, né, me submeter àquela pessoa, mesmo que seja remotamente, né, meu tempo vai tá, enfim, dominado, né, por aquela tarefa, a minha atenção vai estar dominada por aquela tarefa, né, e por isso, quer dizer, se eu preciso sobreviver do trabalho, eu estou obrigado a fazer isso, né. Então existe um constrangimento à nossa vontade, porque não existe a escolha para certas pessoas de trabalhar ou não, né? Mesmo que não seja com carteira assinada, né? Acho que a reflexão do direito do trabalho vai muito além disso, né? Mesmo que não seja sobre carteira assinada. Existem pessoas na sociedade contemporânea que podem escolher não trabalhar, né? Existem pessoas que podem. Basta você ser rentista, basta você ter dinheiro investido, né? Você pode, você vai trabalhar para o seu dinheiro, você vai vigiar os seus investimentos, vai falar com o seu gerente, você pode contratar alguém para fazer isso para você, inclusive, né? E você pode eventualmente escolher não trabalhar e ficar surfando, né? Nas sociedades contemporâneas, pouca gente tem essa possibilidade. Então, parte de ensinar direito do trabalho é ensinar essa ideia, né? E aí mostrar as consequências dela, as consequências que ela tem sobre a maneira como a gente celebra, né, os nossos contratos de trabalho, como a gente, vamos dizer assim, exerce o nosso próprio trabalho, né? E, como eu disse para vocês no outro vídeo, ensinar esse tipo de coisa para pessoas mais ricas é muito difícil porque, primeiro, quer dizer, existe ainda mais jovens, né, não tem um conhecimento da vida ainda o suficiente para entender o que é trabalhar sob constrangimento. São pessoas que normalmente não precisam trabalhar durante muitos anos, né? Tem gente mais jovem e mais rica que vai trabalhar com 30 anos de idade, 31 anos de idade ou mais, né? Ou, enfim, na verdade, nunca chega a trabalhar de fato, né, sob dependência de ninguém. Então era muito difícil eu sensibilizar essas pessoas para isso. Então, como eu falei, eu comecei falando de burnout, né? Quer dizer, exaustão no trabalho, que acomete muito grandes executivos, grandes advogados. Então, e aí ao fazer isso, o que eu queria, né? Eu queria tentar mostrar que, veja, por que alguém trabalha até quase morrer? Vamos radicalizar, né? Por que alguém trabalha à custa da sua saúde, à custa da sua, enfim, alegria, da sua vida pessoal, né? Da sua capacidade de conviver com os amigos, né? Por que alguém continua trabalhando, né? Mesmo que esteja doente? Será que isso é vontade? Racional não parece ser, né? No sentido de, bom, a pessoa está fazendo mal para si mesma, né? Ela está agindo contra a sua própria felicidade, o seu próprio desejo de, enfim, de conviver, né? E aí eu mostrava os números, né? Como esse número do burnout é muito alto, né? E tentava fazer esse questionamento, né? Será que essas pessoas estão escolhendo? Claro, o argumento é não, elas estão escolhendo, elas querem enriquecer, elas querem ganhar mais dinheiro, elas querem ficar mais ricas, mas aí eu perguntava, bom, mas o que adianta ser tão rico se você vai morrer com 40 anos, 45 anos? Do que adianta, né, acumular tantas mercadorias se você vai... Porque veja, existe toda enfim, uma discussão, inclusive nos filmes, né? Eu vi um filme recentemente, não vou lembrar o nome, em que justamente... Opa, desculpa aqui, saí do foco, estava coçando minha perna aqui. Recentemente, então eu vi um filme em que uma das questões centrais da trama era essa. O sujeito tinha medo de sair de férias, né? Porque se ele saísse de férias, ele ia perder o lugar dele na empresa, né? Ou ele ia perder uma oportunidade muito grande e alguém ia passar a perna nele, né? Então tinha esse comentário, se o cara sai de férias, ele se ferra, né? E veja, então, né, a gente cria um ambiente que vai, a pretexto de ser, né, livre de manifestação de vontade, a pretexto de dar mais liberdade para as pessoas, termina gerando doença, termina gerando infelicidade, termina gerando impossibilidade de você descansar tranquilamente porque você tem medo de perder sua posição, talvez não de ficar pobre, né? Porque eu não sei se uma pessoa muito rica consegue ficar... É muito difícil para certas pessoas ficar pobre, né? Assim, precisa ter muito esforço, um esforço grande. Mas para outras, enfim, vai abalar, nem que seja a sua imagem, né? Enfim, a sua imagem como alguém vencedor, né? Então aí, enfim, a minha questão era essa, quer dizer, será que isso é
realmente é manifestação da liberdade das pessoas, ou elas estão sendo levadas por uma espécie de mecanismo automático a se comportarem dessa maneira. A se comportarem dessa maneira que é irracional, né? Claro que eu não apresentei para os alunos assim, tudo pronto, né? Eu fui construindo isso com as questões, com as perguntas, né? E com as perplexidades que foram aparecendo. Mas será que isso não é um ambiente irracional? E que, eventualmente, a gente possa melhorar, né? Regulando, né, via direito, colocando determinados entraves ao trabalho excessivo, né, protegendo as pessoas contra, às vezes contra elas mesmas, né? Às vezes é necessário o direito fazer isso, né, proteger a gente contra a gente mesmo em nome de uma ideia de dignidade, ou não, né? Ou então a gente deve de fato deixar tudo para livre iniciativa, deve deixar tudo para, né, tudo para vontade das pessoas, mesmo que isso gere irracionalidades e esse tipo de comportamento, porque o risco, né, de a gente ter a nossa liberdade tolhida é muito grande. Então foi um pouco esse o questionamento, e aí eu tentava levar os alunos a se perguntarem, né, eles que iam ocupar aqueles cargos de executivo, grandes advogados, será que de fato eu vou ser livre, né, tendo tanto dinheiro? Será que de fato eu serei uma pessoa emancipada, né, se eu estiver naquela posição? Será que eu quero isso mesmo, né, ou eu quero outra coisa, né? Claro, veja, eu não estou, né, enfim, é evidente que esse tipo de questionamento gera incômodo, né? É evidente que por isso explica um pouco, né, porque o Sócrates foi morto, em primeiro lugar, né, porque a filosofia gera esse incômodo, ela desnaturaliza a sua posição e te coloca num lugar, enfim, de estranhamento. E por isso que o Paulo Freire também gera tantas vezes resistência, né? Porque ele, como eu leio pelo menos, ele me parece que está educando filósofos, né? Ele quer realmente fazer com que as pessoas se coloquem nessa posição do Sócrates, né? O Sócrates de olhar para o mundo de uma maneira não natural, dizendo, bom, o mundo pode ser diferente, né? E eu posso estar em outro lugar, eu tenho que ter clareza disso, inclusive para poder escolher ficar onde eu estou, né, para poder continuar nessa trajetória, ou para eventualmente querer ir para um outro, né, ir para uma outra posição, ou transformar o mundo que está à minha volta, né, que também é uma possibilidade em certos casos, né, quando a gente se coloca do ponto de vista, por exemplo, das pessoas oprimidas, enfim, que é uma reflexão que ele faz, né. Mas independentemente dessa discussão, que eu acho que é um pouco diferente, essa ideia de uma posição crítica, né, de um pensamento crítico, tem a ver com isso mesmo, tem a ver com essa discussão que vem desde lá do Kant, né, que o esforço kantiano foi de justamente mostrar que as categorias mais básicas do nosso pensamento não são naturais, não estão dadas, né, não são dadas, elas são produto das nossas representações, por exemplo, do pensamento humano que organiza o mundo a partir de certas categorias, e depois o Hegel historicizou isso, né? Mostrou que essas categorias têm uma origem histórica e elas são constituídas na história e nos conflitos entre as pessoas, né? Elas não são naturais, elas não são capacidades, né? Elas são construções que vêm da experiência, né? E aí eu acho que essa ideia, né, de formar um sujeito crítico tem a ver com isso, tem a ver com essa... E que também, né, vejam, um sujeito crítico é aquele que justamente vai ser a pessoa capaz de pensar o futuro, né, de pensar o que o mundo pode ser, o que a gente pode transformar, né, o sujeito que vai ser o inovador, que vai ser o criativo, né, que vai ser a pessoa que vai levar as coisas adiante, que não vai repetir o que já existe, que não vai, né, enfim, digamos, reproduzir conhecimento existente. E justamente essas são as pessoas que vão ser as lideranças do mundo futuro, né? Então, para mim, formar sujeito crítico significa formar as pessoas capazes de liderar, né, a transformação do mundo, porque o mundo se transforma de qualquer forma, né? E essas pessoas, acho que isso é assunto para um outro vídeo, são essas pessoas que vão ser cada vez mais necessárias, né? Porque repetir o conhecimento, a inteligência artificial já faz melhor que a gente. Reunir informação, né? Organizar bancos de dados de grande quantidade, a inteligência artificial
já faz melhor que a gente, já faz melhor que a gente. Mas ser criativo, inventar o futuro, né? Aí eu acho que é obra humana e de sujeitos críticos, como o que o Paulo Freire gostaria de formar e o que eu acho que ele formou vários, né? E como as pessoas que eu gostaria de formar, né? Então é isso por hoje, espero que vocês estejam gostando. Então até a próxima, um abraço, tchau, e vamos continuar aqui o nosso trabalho.